Olá, tudo bem, alunos? Este vídeo que eu estou gravando é para falar do próximo trabalho do módulo C, fase 1, que veio como estudo de caso. Então, eu vou ler o conteúdo aqui, o enunciado. No final terão algumas questões que vocês irão elaborar um texto-resposta para que vocês postem no link trabalhos da matéria de vocês, do lado esquerdo de uma das duas matérias, tá ok? Então eu vou ler o enunciado aqui para vocês e depois a gente fala das questões. Vamos lá. Tema: redução das desigualdades. Objetivos: desenvolvimento sustentável, ODS, metas da Agenda 2030. Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito. Fato, o caso. A igualdade de oportunidades é um princípio segundo a qual todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual em suas diferenças e devem ter acesso a uma educação de qualidade, a um emprego, à saúde, à segurança e a padrões mínimos de qualidade de vida. O relatório A Distância que Nos Une, de 2017, aponta que uma sociedade igualitária não só oferece oportunidades iguais aos seus cidadãos e cidadãs, mas também se preocupa com condições de vida menos desiguais em sua população. Para que esta igualdade de oportunidades seja alcançada, são necessárias políticas públicas e medidas que eliminem as desigualdades econômicas, sociais e culturais e promova a igualdade de condições independentemente e apesar das referências de raça, classe social e gênero. Mas será que um país com desigualdades de oportunidade consegue promover o desenvolvimento sustentável? Segundo um estudo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a desigualdade prejudica o crescimento de um país. A pesquisa apontou que países mais desiguais apresentam desempenho mais baixo e menos estabilidade. Quando a desigualdade é grande, sobretudo em termos de oportunidades, as camadas mais baixas ficam abaixo do seu potencial e ocorre um desperdício do recurso mais importante de um país, o humano. Pesquisadores como o professor Jeffrey Sachs, de 2020, e o economista Joseph Stiglitz, de 2017, argumentam que existe uma forte relação entre desigualdade e instabilidade. Uma sociedade desigual dificilmente assegura uma democracia legítima. Para que o crescimento seja sustentado e inclusivo, seus benefícios devem chegar a todas as pessoas. O marco da iniciativa de combate à desigualdade foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada na Assembleia Geral da ONU em 1948, que tem como fundamento básico a defesa da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Embora não tenha efeito de obrigatoriedade legal, o documento serviu de embasamento para o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, editado em 1966, e com vigor na ordem jurídica internacional a partir de 1976.
No artigo 2º, os países signatários, entre eles o Brasil, comprometem-se a respeitar e garantir todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer condição. No Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Seguem incisos especificando e regulamentando situações de igualdade, que vão desde direitos e obrigações em relação a gênero até a prática criminosa do racismo. Além disso, o governo federal, nos últimos anos, elaborou mecanismos como os programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Programa FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ProUni e entre outros, que visam combater a desigualdade social. Apesar das iniciativas e do amparo legal no combate das desigualdades, vemos quase que diariamente situações de discriminação das mais diversas formas e pelos mais diversos motivos. De acordo com Camis e Alves, 2018, pode-se perceber que o Estado não possui políticas públicas suficientes e eficazes para uma verdadeira redução nas desigualdades. Este é o enunciado base para que vocês, a partir dele e das referências, possam elaborar o texto resposta de vocês. Considerando o contexto mencionado acima e os referenciais teóricos fornecidos, elabore uma resposta a texto argumentativa contendo de 3.000 a 5.000 caracteres, contemplando os seguintes aspectos. 1. O Relatório Social Mundial, publicado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, de 2020, mostra que a desigualdade de rendimentos aumentou nos países mais desenvolvidos e em algumas nações de renda média e que 1% da população concentra metade de toda a riqueza do mundo. A crise sanitária mundial proporcionada pelo coronavírus, Covid-19, potencializou essa desigualdade. Promover a igualdade de oportunidades é um dos principais problemas a ser enfrentado por todos os países e tem exigido adequações e até a reinvenção de políticas públicas. Enumere e discorra sobre quais os grupos de pessoas que mais estão sujeitos à desigualdade de oportunidades, quais os principais tipos de desigualdades que encontramos ao redor do mundo e a influência do processo de globalização na acentuação destas desigualdades. Valor de 30 pontos. Segundo, o Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo, segundo dados de 2020. A ONU utiliza o coeficiente Gini para medir a desigualdade e o nosso país está entre os 10 países com mais desigualdade do mundo, de acordo com este índice. O Brasil é o único país do continente americano em uma lista onde figuram apenas países africanos. Descreva de que forma o acesso à prática de esportes pode contribuir para a diminuição desta desigualdade no Brasil.
discorrendo sobre as características do esporte que o tornam uma excelente ferramenta de inclusão social. Valor de 30 pontos. E a terceira, a participação na política pode ir além do voto. Pode acontecer de várias formas, desde a organização de grupos de reivindicações ao uso de ferramentas institucionais. A legislação brasileira prevê a constituição de conselhos temáticos nos municípios e a realização de audiências públicas. A ouvidoria pública é outro instrumento que pode dar voz à sociedade civil. Pesquise se a sua cidade ou região conta com algum programa que promova a inclusão social na área esportiva e escreva sobre as características e maneiras de atuação deste programa junto à comunidade local. Caso não tenha, proponha pelo menos 2 ações que proporcionariam a inclusão de grupos discriminados por meio da prática de esportes. E esta vale 35 pontos. Então, a partir do enunciado e destas 3 questões, vocês irão elaborar uma resposta a texto que deve conter de 3.000 a 5.000 caracteres e escrever em uma das 2 matérias do lado esquerdo no link Trabalhos, tá ok? O prazo teve início no dia 19/9 e vai até o dia 14/11. Então, se tiverem mais algumas dúvidas, estarei à disposição. Bons estudos e muito obrigado!